Deus no livro de Josué, capítulo de número 1. Aleluia! Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ó: hoje é noite de tomar de volta aquilo que o diabo tentou roubar de você. Amém? Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 1, a partir do verso 2. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim. Amém, igreja? A palavra diz assim: Moisés, o meu servo, está morto. Prepare-se agora e passa este Jordão, você e todo este povo. Entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta dos seus pés, darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto ao Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e estando-se através de toda a terra dos ateus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como eu tive com Moisés, estarei com você, e não deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o meu Deus, estará com você por onde você quer que você ande. Verso de número 10. Então Josué deu uma ordem ao chefe do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordene o povo, dizendo: prepare a comida, porque daqui 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entre na terra que o Senhor Deus lhe dá, para que tomem posse dela. Vou repetir esse versículo. Esse versículo diz assim: passem pelo meio do arraial, ordene o povo dizendo: preparem a comida. Comida quer dizer mantimento, comida quer dizer preparo, quer dizer combustível, porque daqui 3 dias vocês vão atravessar o Jordão, porque depois do Jordão existe algo esperando você. A promessa que foi dada para sua casa, para sua família, a promessa que Deus um dia prometeu que você herdaria. Eu sei que está difícil, está cansativo, escuta, mas depois do Jordão, existe uma promessa te esperando. Tudo aquilo que parecia ser distante, todo sonho que estava adormecido, está preparando você a atravessar o Jordão. Levanta sua mão que eu quero profetizar. Eu sei que foi difícil, eu sei que não está fácil, mas depois da travessia do Jordão, a promessa está preparada para a sua família. Quem crê nisso, levanta a mão bem alto e aplauda o nome de Jesus. Arabassuri bicanda harabás. Hoje é noite de tomar posse daquilo que vai deixar a nós por herança. Iribicanda harabassuri. Toma o seu assento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração.
Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Amado, que o Senhor possa estar presente aqui conosco agora. Que tudo que foi falado aqui, que tudo que for ministrado, que não seja, Pai, aquilo que está no meu coração, a minha vontade, mas que seja o Teu Espírito direcionando a Tua igreja. Amado, fala aos nossos corações, direciona a nossa vida. Amado, nos dê um caminho, nos dê um norte, nos dê um direcionamento. Amado, que o Senhor possa fazer a Tua vontade agora sobre nós. E aquele que estiver com o coração preparado, Senhor, e disponível, que o Senhor possa adentrar com essa palavra e que o Senhor possa transformar a nossa realidade, porque a Tua palavra é o único que pode, ó Pai, transformar aquilo que é invisível, aquilo que é impossível. Nós só alcançamos através da Tua palavra. Amém ou não amém, igreja? Aleluia. Igreja, da agora para frente nós estaremos meditando no livro de Josué. A missão de Josué não é uma missão muito fácil, porque tomar de herança, tomar posse de uma liderança de alguém que foi muito bem sucedido é algo desafiador. Dar continuidade naquilo que Deus já fez. Só baixar um pouco aqui, Danilo, só um pouquinho os retornos aqui, ó, o do meio. Presta atenção, igreja. Dar continuidade naquilo que já vem sido feito, um projeto muito grande, é muito desafiador. É por isso que muitas das vezes, quando Deus nos dá um direcionamento dizendo que nós iremos fazer algo grande, a primeira resposta nossa é dizer que não vai dar conta. Porque todo o propósito que Deus nos entrega, tudo aquilo que Ele está nos prometendo, está fora da nossa capacidade. E Deus promete uma terra santa. E até o momento que Moisés está caminhando, Deus tem falado com ele, mas chega um momento que Moisés desvia o olhar e passa a fazer algo que Deus não se agradou. Então Deus promete que o familiar dele, os filhos deles herdariam a terra prometida, mas que ele não estaria presente. Isso nos ensina algo muito poderoso, que por mais difícil que seja aquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos fazer em obediência. Não adianta você querer fazer algo grande para o Senhor se o seu coração não tiver um coração obediente. É importante demais você ter o coração obediente ao Senhor. É por isso que nesse texto que nós lemos, Deus deixa muito bem explícito para Josué, dizendo: Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Porque aquilo que nós precisamos obedecer, o direcionamento de Deus para nós, não está naquilo que nós achamos ou queremos, não. O direcionamento de Deus está exatamente sobre a Escritura. Por isso que Deus dá ênfase a Josué dizendo: medita nessa palavra de dia e de noite, pratica ela, fale sobre ela, porque ela dará a você aquilo que você precisa para alcançar aquilo que foi prometido. Tem muita gente que não alcança aquilo que Deus prometeu, porque no meio do caminho achou que a sua força, o seu conhecimento, o que você sabe e adquiriu até hoje, é o suficiente para você herdar uma promessa. Eu sinto muito te dizer, meu amigo, a promessa ainda continua de pé. Deus ainda continua sendo o mesmo. Pode entrar ano, sair ano, pode passar estações, pode gente crescer, morrer, viver. A promessa que Deus te fez ainda continua sendo a mesma. O problema é que no meio do caminho você começou a achar que as suas forças, o seu conhecimento, aquilo que você adquiriu no longo dos anos era o suficiente para viver a promessa. Aí Deus vai dizer a Josué: Josué, medita na palavra de dia e de noite, porque se essa palavra não tiver enraizada em nossos corações, muito daquilo que Deus prometeu a nós não herdaremos. Prova disso, que quem está para herdar a terra prometida não é Moisés, é Josué e os filhos de Moisés. É muito poderoso o que eu vou dizer. Deus, Ele vela tanto pela sua palavra, que Deus queria que você vivesse algo extraordinário, mas pela sua teimosia, a sua falta de posicionamento, a sua falta de compromisso com Deus, e meditar nessa palavra, muitas coisas que era para você herdar, os seus filhos vão herdar.
Porque Deus, Ele vela pela sua palavra, e aquilo que Ele te prometeu, mesmo que você não se posicione, Ele vai levantar o seu filho para viver uma promessa que você um dia covardou de viver a promessa que Deus te fez. E que bom que muitas das promessas que Deus fez a nós, os nossos filhos herdarão. Porque no caso aqui de Moisés, quem toma a frente da liderança não é o seu filho. Apesar de ser irmãos de tribos, apesar de ser conhecido, apesar de caminhar junto, Josué não era parente de Moisés. Apesar de ter um laço, um conhecimento. Aí Josué recebe uma missão. Mas escuta, a missão que Josué recebe não é uma missão muito fácil. Porque acaba de morrer a pessoa que todo mundo considera. Todo mundo no arraial olhava para Moisés como aquele que escreveu a tábua da lei, aqueles que escreveu a palavra de Deus. E de repente aquela pessoa que está seguindo, que está conduzindo o rebanho, aquela pessoa que é líder do acampamento, ela chega a falecer. Então o arraial, está todo mundo olhando um para o outro e dizendo: o que nós iremos fazer agora? Qual será o nosso destino? Será que Deus nos livrou do cativeiro para que nós morrêssemos aqui nesse deserto? E aí as perguntas começam a vir ao coração, a dúvida de todo mundo começa a bater na cabeça, e você começa a se perguntar: como é que vai ser agora? O carro que Deus me prometeu, eu perdi. A vaga de emprego que estava garantida, as portas foram fechadas. Aí você começa a se perguntar. Aí sabe o que eu acho incrível de Deus? Que Ele permite que você viva o seu luto, o seu questionamento. Essa palavra é tão poderosa que Deus falou comigo hoje de manhã algo muito grandioso. Eu estava num tempo de mesa com a minha esposa no almoço, e ela começou, pede só para segurar um pouco lá. Ela começou a contar um testemunho que Deus havia falado com ela nessa noite passada. E o que ela estava me falando é exatamente aquilo que Deus já estava ministrando no meu coração a respeito da palavra. E ela começou a dizer: amor, esse período que nós passamos agora, o Instagram derrubado, as coisas acontecendo, muito complicado. Mas eu aprendi algo com Deus. Eu aprendi que eu não dependo de Instagram para fazer a obra de Jesus. Eu aprendi que eu não preciso ter um celular bom. Eu aprendi que independente daquilo que está ao meu redor, em termos de estrutura, não molda aquilo que Deus precisa fazer comigo. É por isso que essa conferência foi uma bênção. Porque aquilo que Deus está para fazer na sua vida não está determinado no trabalho que você serve, naquilo que você faz no seu dia a dia, na tua situação financeira, não. Deus não depende do seu dinheiro para fazer aquilo que Ele te prometeu. É por isso que no meio do caos, Deus levanta Josué. Deus permite que Josué viva o seu luto. Momento difícil. Porque para todo grande propósito, vai ter sempre um momento difícil na nossa vida. Escuta, todas as vezes que a corda estreitar na sua casa, na sua vida, é Deus te moldando para um novo nível. Eu sei que para nós, que somos seres humanos, e falhos e limitados, é complicado a gente entender isso. A gente fica questionando por que Deus permite que eu passe por dias difíceis para fazer eu viver uma promessa. A gente faz essa pergunta. E o problema não está com Deus, porque se você tivesse maturidade o suficiente, Ele não precisava te levar no deserto. Você ia viver a promessa sem ter que passar por provações. Mas você é tão teimoso, você é tão orgulhoso, que às vezes Jesus precisa te quebrar no meio para você viver uma promessa que Ele te prometeu. Mateus, me ajuda lá. Às vezes Deus tem que te quebrar no meio para que você viva uma promessa que Ele te prometeu há anos. Deus está querendo que você impulsione, que você viva, que você rompa. Mas a sua teimosia tem feito você ficar paralisado no mesmo lugar. Aí Deus levanta Josué com a missão: conduzir o povo para tomar posse de uma terra que foi abandonada. Uma terra que foi prometida, perdão. A missão de Josué agora é levar todo mundo que estava com Moisés para um lugar de destino. Irmão, trabalhar com os filhos de outra pessoa já é complicado. Se tiver professor em nosso meio, além da pastora Daiane, vai entender o que eu estou falando. Lidar com filho de outras pessoas, né, Cacá?
é muito complicado. Você ensinar algo que é certo, quanto a cultura de dentro de casa não colabora com aquilo que você está ensinando, é muito complicado. Por isso que tem muita gente paralisada no lugar que está. Porque Deus está conduzindo, Deus levantou um líder, Deus está dando um direcionamento, mas tem muita gente ainda presa à liderança de Moisés do passado. Foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos na Madicel. Para quem não sabe, nós começamos aqui com 12 pessoas, entramos nesse galpão e de repente começou a chegar muita gente. Como foi anunciado em outubro, nós vamos fazer 2 anos. E todo mundo que chegava, a maior dificuldade nossa era discipular, era consolidar, era cuidar, para que depois nós começássemos a enviar. E a maioria das pessoas que adentraram essa porta tinha sempre uma frustração com a liderança passada. Porque lá era difícil para mim, porque lá minha família não era valorizada. Muitos questionamentos de frustrações que foram passadas na liderança passada. Para quem é um líder, é muito complicado você lidar com isso. Por quê? Porque nós estamos num ambiente totalmente profético. Você pode até não saber para onde você está indo, mas eu que sou o pastor, eu já sei para onde Deus está nos apontando. É por isso que eu tenho a completa certeza que nós estaremos sobre esse lugar por muito pouco tempo, porque Deus já determinou qual será a terra que será tomada pela Madicel. E a nossa intenção como líder e pastor não é ficar questionando com você, e muito menos falar mal da sua liderança passada. Por isso que muitas vezes, quando eu atendo no gabinete, você não vai ver eu falando mal da liderança que você assumiu passada. Porque muitas das vezes o problema nem era o seu líder, era você mesmo. Era a sua falta de posicionamento, a sua falta de caráter, a sua falta de fazer aquilo que Deus mandava. Por isso que a liderança passada era tão ruim, porque você não se posicionou como você deveria. Escuta, quando você sair daqui, a próxima liderança que você vai falar mal será a minha e da pastora. Porque às vezes nós queremos alcançar a terra prometida, mas não queremos fazer aquilo que o líder está mandando. Então, por isso que nós precisamos ter um coração obediente. Ah, pastor, eu tenho que te obedecer? Não. Você não tem que me obedecer. Eu só fui levantado como um líder, assim como Josué. Josué tinha uma palavra de Deus, uma instrução de Deus e tinha um destino para caminhar. E aí o que faz a caminhada ficar interessante é que aquele povo que estava esperando uma promessa tinha um líder agora para ser seguido. E o líder ia dar para eles o quê? Aquilo que eles precisavam. O líder estava paralisado, Moisés estava morto, o arraial estava em luto. Mas no meio do luto, Deus levanta Josué. Sempre em meio ao caos, sempre em meio em cenários de derrota, Deus vai sempre levantar um líder com uma palavra de direcionamento, com aquilo que você precisa para se levantar, para se alimentar, para se fortalecer, para viver uma promessa. É por isso que Josué gritou no meio do arraial: prepara o combustível, a comida, prepara o povo, porque amanhã cedo nós iremos tomar posse daquilo que foi nos dado por herança. É por isso que o diabo está querendo tomar aquilo que é teu, porque Deus está dizendo: levanta-te, abasteça da comida. E o que é a comida, pastor? É a palavra diária, é acordar de manhã, fazer o seu devocional, e Deus irá te entregar aquilo que Ele te prometeu. Deus está pronto para entregar. Na verdade, Deus já está com tudo pronto. O que falta para você assumir a herança que Deus te prometeu é você chegar lá. Só que o problema é que tem muita gente que fica no meio do caminho. Tem muita gente achando que o arraial é o lugar de conforto. E eu não vou levantar de manhã aqui e ir para um lugar que eu nunca vi com meus olhos. Porque a promessa é sempre algo que está por vir, não é aquilo que já passou. Porque se passou não seria promessa, seria passado. Por isso que Deus sempre mostra o lugar da promessa, mas não mostra a trajetória para você chegar lá. Aí, o desafio do povo agora qual é? É atravessar o Jordão. Meu amigo, vou falar para você.
Tem dia que nós ficamos assim. A promessa está lá. Você está do outro lado. E o que te atravessa da promessa é o Jordão que você precisa passar. Você está enxergando a promessa. Deus já falou para você o que você seria, o que você fazia. Só que você não tem forças para se levantar e atravessar o Jordão. É por isso que Deus sempre está disposto a levantar um líder com uma palavra e com um direcionamento. É por isso que às vezes você chega aqui destruído, desmotivado, dizendo que só você que ora, só você que busca. E aí você entra no gabinete e você recebe uma palavra de encorajamento. Que mesmo que o cenário hoje seja individual, Deus irá fazer no coletivo aquilo que você pediu só no secreto. É por isso que Deus está usando você para sustentar a sua família. É por isso que os seus filhos não perecem. É por isso que a tua filha continua de pé. É por isso que o seu marido ainda não desistiu. Porque Deus está usando o recurso que Ele tem. Qual é o recurso? É você. Levanta, Josué, no meio do arraial, no meio do cenário de caos. Deus está contando com você, Josué. O problema é que nós estamos perdendo tempo demais, questionando a Deus o porquê que as pessoas não querem se levantar. Por que as pessoas não querem sair do arraial? E Deus está dizendo: o meu negócio não é com o povo que está no arraial, o meu negócio é com você, Josué. O meu negócio é com a sua liderança. Sabe por que tem muitos lares fracassados? Porque o Josué que precisava se levantar se covardou. Já pensou quando Josué recebeu essa palavra? Se ele olhasse e falasse assim: o Jordão é muito grande para a gente atravessar. É muita gente para a gente levar. É muito menino para a gente conseguir fazer essa travessia. O problema nosso, o problema do ser humano, é sempre olhar as dificuldades e nunca olhar a promessa. Nós estamos sempre dispostos a questionar a dificuldade. E nós estamos pouco dispostos a dobrar o nosso joelho e conseguir alcançar as nossas promessas com aquilo que nós temos. Nós precisamos acostumar a viver com o recurso que Deus nos deu. Qual é o recurso que Deus te deu? Cíntia, você vai chegar lá no teu salão na segunda-feira. Você vai dobrar o seu joelho e vai dizer assim: Pai, o Senhor me colocou aqui nessa vizinhança. Ninguém conhece o meu salão aqui ainda. Ninguém nunca fez a sobrancelha comigo, Senhor. Mas eu estou me levantando como Josué. Estou profetizando sobre esse salão, que o Senhor vai soprar essa placa. As pessoas vão sair daqui transformadas com o seu visual. Vai chegar na sua vizinhança dizendo: ei, abriu um salão nessa quadra aqui de baixo. Lá faz unha como ninguém, faz sobrancelha como ninguém, arruma o cabelo como ninguém. Detalhe, você entra triste, cabisbaixo, e quando sai de lá, sai renovado com a palavra. Porque tem uma mulher de Deus naquele lugar. Deus está levantando Josué para viver uma promessa. Deus vai levantar você na sua quadra como Josué. Deus vai levantar você no teu trabalho como Josué. Deus vai levantar você na tua igreja, onde você congrega, para fazer a diferença. Pare de ficar olhando as dificuldades e passa a olhar aquilo que Deus te prometeu. Se levanta, se posiciona e vai viver a tua promessa. O detalhe dessa palavra é o posicionamento e o encorajamento de Josué. Já pensou se Josué tivesse olhado as dificuldades, os desafios muito grandes? Escuta, eu estava contando a palavra que nós tivemos hoje de manhã. Quando eu vim para cá, dos 12 que estavam comigo, eu era o mais medroso. O Mike está aqui, o Ricardo, que hoje não congrega aqui, a pastora, a Luciene, algumas pessoas estavam comigo, Danilo, Diego, Luiz. Nós chegamos aqui nesse lugar e eu queria alugar dessa parte aí, ó, aonde está a primeira cadeira para lá. Falei: vamos alugar essa parte, vamos colocar aqui um altar, a gente coloca aqui 30 cadeiras e vamos dar início àquilo que Deus nos entregou. E todo mundo dizendo: não, pastor, nós vamos alugar os 3 galpões aqui, as 3 lojas, essa aí e mais uma que está lá. Eu falei: vocês não têm noção não, gente. Nós somos 12, eu tenho R$200 na conta, não fecha, para alugar isso tudo aqui é 5 mil.
vamos tirar esse dinheiro todo. Aí escuta, sabe qual a qualidade do líder? A maior qualidade do líder é ter a sensibilidade de ouvir aqueles que você está liderando. Então eu poderia muito bem dizer o quê? Não, eu sou o pastor, eu sou o líder. O que eu vou fazer? Nós vamos pegar essa parte. Só que todo líder, ele identifica que ele está errado quando todo mundo está certo. Eu vou falar agora, vai doer um pouco naquilo que eu vou falar para você. Mas escuta, como a pastora já disse, você não é um alecrim dourado. Não existe, todo mundo da igreja está errado e você está certo. É por isso que você não prospera, é por isso que você não avança. Porque a vizinhança está errada, o teu vizinho está errado, a tua família está errada, o teu patrão está errado, a tua casa está errada, está todo mundo errado. Aí o alecrim dourado está achando que ele é o correto de tudo. Nunca será um Josué. Porque a maior qualidade daquele que Deus levanta como líder é ter a sensibilidade de ouvir os seus liderados. Aí eu peguei e ouvi o que eles estavam me dizendo. Eles estavam me dizendo o quê? Pastor, o propósito que Deus tem com a Madicel é muito grande. Nós vamos alugar o galpão inteiro. E eu confesso para você que, diferente de Josué, eu era um líder medroso. E eu comecei a olhar as circunstâncias. Foi o meu nome que vai estar na reta. Eu que vou dar um nome para fazer o contrato do aluguel. É eu que vou estar na frente. Então, se der errado, eles não vão chamar a atenção daqueles que estão comigo. Ele vai chamar a atenção daquele que é o responsável. Porque liderar vai exigir de você responsabilidade que muitos não têm. Liderar vai exigir de você coisas que as outras pessoas não têm. É por isso que eu, como pastor, pego muito no pé daqueles que são líderes. Né, Diego? É por isso que eu chamo a atenção. Eu brigo, né, Ezequiel? Por quê? Porque todo aquele que tem um chamado de líder tem que entender que a responsabilidade que está sobre ele é maior do que aqueles que estão ao seu redor. É por isso que Deus te levantou como liderado. Não adianta você achar que vai ser um bom liderado fazendo as coisas como você quer. Não, não, não. É por isso que precisa ter um coração obediente, fazer aquilo que Deus manda, não aquilo que você quer. Todo líder faz aquilo que é preciso, não aquilo que acha bom. Porque se eu fosse um mau líder, o que eu ia dizer? Vai fazer do jeito que eu quero. Nós vamos botar um altar aqui e vai ser como eu falar que vai ser. Mas eu confiei. Porque eu entendi algo. Mesmo que eu tivesse medo. Escuta. Essa palavra vai dizer 3 vezes. Essa palavra vai dizer aqui, ó. Então somente seja forte. Escuta, ser forte não significa que você não tenha medo. Ser forte é você entender que mesmo com medo, você precisa fazer aquilo que é preciso. Aí, mais para frente vai dizer assim, seja corajoso. Sabe por que ser forte e corajoso? Ser forte porque os desafios vão ser grandes. Mas o que me faz ter coragem é entender que mesmo sendo difícil de alcançar, Jesus estará comigo todos os momentos. O que faz eu ser forte não é o meu conhecimento, é a certeza daquele que me chamou. Está comigo todos os dias. É por isso que mesmo com medo eu continuei, porque eu entendi que ser corajoso não é fazer tudo do meu jeito, é acreditar e confiar naquilo que Jesus me prometeu. É por isso que precisa ter muita coragem para viver a promessa que Deus te entregou. É por isso que precisa ser muito forte para dar conta do chamado e do propósito. Se fosse de qualquer maneira, Deus havia levantado qualquer outra pessoa, e não Josué. Deus tinha feito um bem bolado para ficar bom, né? O que Deus ia fazer? Igual muitos líderes fazem. Não, eu não vou alugar esse galpão todo aqui sozinho, não. Nós vamos fazer um contrato. Só que nesse contrato nós vamos botar o nome dos 12 que entrou comigo. Porque se o barco afundar, afunda todo mundo junto. Covarde. É por isso que nem todo mundo se torna líder. Porque para se tornar líder tem que ter coragem. É por isso que Deus escolhe poucos para viver grandes propósitos. Eu já me peguei pensando, antes de pastorear a igreja, antes de estar na frente, eu ficava olhando aqueles pregadores, os pastores, eu falava assim, o que aquele rapaz tem que eu não tenho? Por que eu não posso viver a minha promessa? Por que eu não posso viver o meu propósito? Sendo que talvez eu pregue melhor do que aquele, eu tenha mais coragem do que aquele. Aí o que faltava para mim era ter um coração humilde, porque toda soberba derruba qualquer líder que está se levantando. Aí, a experiência que eu tive, chegava nas igrejas, eu sentava, dobrava meu joelho aqui, pregador, já pregava na praça, estava fazendo agenda.
agenda nas ruas. Aí eu dobrava meu joelho, a pessoa subia para pregar. Primeira pregação da pessoa, segunda, terceira, não me importa. A pessoa começava a se tremer. E eu olhava e falava assim: o que o pastor viu nesse cara? Por que o pastor não me coloca para pregar? Aí, todas as vezes que eu questionava a palavra que estava sendo ministrada, quando acabava o culto, 10 pessoas me procuravam e falavam assim: pastor, que palavra poderosa é essa que foi ministrada hoje? Eu falei assim: Jesus, eu não estou vivendo no mesmo lugar que esse povo, não. Todas as vezes que eu questionava a palavra que está sendo ministrada, Deus usava pessoas que estavam ao meu redor para dizer que a palavra foi abençoada. Porque quem conduz é o Espírito Santo. Quem faz como quer, e Deus sabe quem precisa de uma mensagem. Por isso que você está aqui hoje. Você não está aqui por acaso, não. Deus te trouxe aqui por um propósito. Porque Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que precisa ser alinhado na tua vida para você viver uma promessa. Tem muita gente achando que tudo é por acaso. Não. Deus te trouxe aqui porque Ele precisava te fazer um bom líder. As suas atitudes precisam ser diferentes. O seu comportamento precisa ser diferente. As pessoas que estão andando ao seu redor não pode ser qualquer um. Porque para onde eu estou indo, não cabe quem fala mal de mim, quem não gosta da minha família, não cabe quem me critica, quem me olha mal. Para onde eu estou indo, tem que caminhar comigo pessoas que têm propósito. É por isso que Deus levanta líderes específicos. Aí tem gente que está se perguntando: o que esse pastor está falando? Eu nem sou líder. A primeira liderança que eu quero dizer aqui é a liderança da sua casa. Se você não consegue liderar o seu lar, você não tem poder para liderar mais nada. Eu vou dizer o que a pastora fala em muitos lugares que ela prega. Tem muita gente querendo decidir quem vai governar o Brasil, mas não consegue governar a sua própria casa. O filho faz o que quer, briga com a mãe, fala com o pai, responde à mãe, faz o que está na telha. E o pai não tem o poder de governar a sua casa e quer quem decidir quem vai governar o Brasil. Antes de criticar quem está lá na cadeira, começa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer na sua casa. Começa a organizar o que está perto, para depois avançar e querer fazer algo maior. Aí eu comecei a entender qual era o posicionamento de um líder. Porque o papel de um líder não é criticar. O papel de um líder é incentivar, é apoiar. É dizer para a pessoa que ela pode fazer além daquilo que ela está fazendo. É por isso que eu sou um dos pastores que mais incentivo. Todo mundo que chega aqui nessa casa, que congrega aqui, eu consigo enxergar no propósito. Eu sei que você veio parar aqui, não foi por acaso, é porque existe um chamado. Existe algo que Deus está querendo te confiar. Só que você está se portando como pessoas que estão no arraial, quando na verdade você tem que se portar como Josué. Porque o que Deus está querendo fazer com a tua vida vai levantar você para conduzir pessoas. E quem tem responsabilidade com vida tem que ter responsabilidade com o chamado, com aquilo que Deus está te confiando. Todo chamado envolve pessoas. E nunca vai ser como você quer que seja. Não vai ser assim: eu vou liderar, mas eu só quero liderar pessoas que são felizes. Só quero liderar todo mundo que é próspero. Se chegar para mim lá com problema financeiro, eu não quero saber não. Pasmem, mas existe líder assim. Só que no meio do arraial tem pobre, tem branco, tem preto, tem alto, tem gordo, tem magro. Tem todo tipo de personalidade. É por isso que Deus está fazendo você de líder. Porque se fosse para levantar qualquer um, para liderar só rico, Deus levantava outro. Deus escolheu você porque você tem paciência de discipular, ensinar aquele que Ele está confiando a você. É por isso que o teu filho dá trabalho. Porque se fosse uma outra pessoa, colocava em outra família, entregou para você, porque é para você cuidar. Não terceirize a liderança que Deus colocou sobre a sua vida, sobre você. Não vai lá na escola dizer: a minha filha não está aprendendo nada na sua escola. Aí você entra na sala de aula, todos os alunos estão tirando nota 8, 10. Aí o seu filho tira 5. E o problema é a professora. O problema é você, que não regula o seu filho, não coloca limite. O seu filho faz o que quer, joga videogame, vai para onde quer, faz o que quer, faz tudo que dá na telha. Aí quando dá errado, o problema é a professora. O problema é a igreja que não ensina. Não, o problema é seu. Não terceirize aquilo que Deus deu para você como responsabilidade. Vai sair daqui hoje pensando como líder, agindo como líder, com postura de líder. Porque para alcançar a promessa,
tem que ter maturidade. E todo líder tem maturidade. Todo líder tem postura de maturidade. Tem gente que está olhando para mim e está dizendo assim: eu não sei porque que o pastor está pregando essa palavra para mim. Escuta, se essa palavra está te confrontando é porque Deus está chamando você para ser líder. Líder da sua casa, dos seus negócios, da sua vida. Lidere a sua vida financeira. Meu Deus, tem gente que só anda quebrado. Tem gente que só anda pedindo dinheiro emprestado. Escuta, organize a sua vida financeira. Para onde Deus está querendo te levar, você tem que ter uma vida alinhada. Não pode sair nada errado. É muito terreno hoje que nós vamos tomar posse. É muito terreno que nós vamos botar o pé hoje. Nós vamos tomar como posse aquilo que foi entregado como liderança. O diabo já estava rindo da tua casa, dizendo: não vai alcançar, não vai dar em nada, vai ser mais um frustrado, não vai a lugar nenhum. E Deus está entrando hoje dizendo: escuta, bota a planta dos teus pés, porque eu vou te dar como herança aquilo que eu te prometi. Eu vou dar a você aquilo que eu te prometi. Tem gente que está vivendo uma vida boa hoje e está achando que é pelos seus esforços. E é sobre tudo aquilo que Deus já havia prometido para os seus pais. Tem muita coisa que eu vivo hoje que Deus um dia prometeu para minha mãe. A minha mãe, quando eu chegava em casa de uma noite de balada, de cheirar cocaína, de fazer coisas erradas, a minha mãe dobrava o joelho dela, olhava pela janela e falava assim: Senhor, eu não criei filho para viver nessa situação. Eu não me dediquei limpando fralda de menino, levando para a escola, para se tornar um drogado, um viciado na cerveja. E naquele quarto, na escura, eu na sala lá, bêbado, dormindo, e minha mãe orando no quarto dela e Deus dizendo: a promessa vai se cumprir na sua vida. Tudo aquilo que eu te prometi quando você estava na maternidade, que eu entreguei o teu filho. Lembra quando eu disse para você: coloca o nome dele de Samuel, porque ele vai levar a minha palavra. E tudo que Deus prometeu para minha mãe está se cumprindo na minha vida, porque Deus vela pela tua palavra. Você é herança e resultado daquilo que seu pai orou no quarto, quando você nem sequer imaginava. Eu levei tanto a sério isso, que antes de eu pensar em começar a gerar a Melinda, eu e a pastora Dani já orava por ela. Senhor, eu quero que minha filha durma a noite toda. E adivinha? A Melinda dorme 10 horas e acorda meio-dia. Aí tem gente que fala assim: mentira, verdade, porque você ainda não sabe o poder da oração. Botava a mão na barriga da Ana e falava assim: minha filha vai ser uma bênção, minha filha vai ser uma profeta, minha filha vai amar a casa do Senhor. Tem dia que a Melinda chega aqui 9 horas da manhã, vai embora daqui 11. As mulheres decorando, fazendo coisa, ela no meio daqui, ó, dando trabalho para a tia Alexandra, dá trabalho para um, dá trabalho para outro, mas está sendo criada no caminho do Senhor. E tudo aquilo que Deus prometeu para os meus filhos, eu vou tomar como herança. Eu vou ver a Melinda sendo uma bênção na casa do Senhor. Ela vai pregar, ela vai cantar, ela vai viajar as nações, vai pisar em países que eu nunca pisei, vai viver promessas que eu não vou ter força para conseguir alcançar. Mas tudo aquilo que Deus me prometeu, quando eu parar, ela vai dar continuidade ao legado que Deus prometeu para minha família. Ah, não, levanta sua mão que eu vou profetizar. Quando as tuas forças acabarem, quando você achar que não tem mais saída, Deus vai pegar o seu filho pela mão e vai fazer ele viver todas as promessas que você não teve força para realizar. Tudo aquilo que ele te prometeu, se não cumprir na tua vida, Deus vai cumprir na vida dos teus filhos. Quem crê nessa palavra, levanta a mão lá no alto e aplauda o nome de Jesus. Glorifica Ele, porque Ele ainda continua sendo o mesmo. Eu amo a palavra do Senhor. Aí, no livro aqui de número, ou no capítulo de número 8, Deus dá uma orientação a Josué. Eu quero frisar muito nisso aqui. Você pode esquecer toda parte da palavra que eu ministrei hoje, que o Espírito Santo falou para nós.
Mas não esqueça disso aqui que eu vou dizer para você. Verso número 8. Não cesse de falar desse livro, do livro da lei. Sabe, às vezes nós fracassamos, sabe por quê? Porque nós queremos vencer pelas nossas próprias forças. O filho está dando trabalho, você está fazendo tudo o que está ao seu alcance. Mas o problema não é esse. O problema é que você largou o livro da lei. Você largou a palavra do Senhor de lado. Começa, abre, não faz igual muita gente faz, não. Não abre o Salmo 91 lá no canto da sala lá e deixa a Bíblia aberta pegando a poeira. Não. Abre o Salmo 91, mas pega a palavra e começa a citar ele no meio da sua casa, no quarto, dizendo que Deus está lá, que Deus é o seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza. Vai lá no seu quarto e começa a ler a palavra do Senhor. Começa a ministrar nos cômodos da tua casa. Começa a ministrar na cama da tua filha. Eu quero ver se o diabo vai roubar o sono dela, porque o que Deus tem para a sua vida é bem maior. E tudo que você precisa está sobre esse livro. É a palavra do Senhor, que tem o poder de fazer você viver milagres. O problema é que a gente tem deixado esse livro de lado. Nós não temos acreditado no poder dessa palavra. Eu não ia pregar hoje. Eu tinha feito um trato com a pastora Daiane. Domingo passado eu falei para ela, prega. Ela falou, não, estou cansada, prega você. Eu falei, então tá, eu vou pregar nesse domingo. E domingo vem, ela, não, depois de passar a conferência eu prego. Aí chegou hoje de manhã, ela falou, estou tão cansada. E aí quando nós começamos a ter um diálogo ali na mesa, Deus começou a falar comigo. A palavra que você meditou há 10 dias atrás, Josué. A partir de hoje você vai começar a pregar a palavra sobre Josué. E eu fui meditar, entrei no meu quarto. E aí comecei a meditar as escrituras. E quando eu cheguei nessa parte, eu entendi o que Deus estava querendo falar aos nossos corações hoje. Porque não é sobre o que eu quero falar, Samuel, é sobre a palavra do Senhor. Tudo que eu estou falando aqui só faz sentido porque o Espírito Santo está falando aos nossos corações. E aí ele começou a falar comigo. Escuta, olha para mim, pastora. Alguns dias atrás, nós estávamos sobre esse lugar e o pastor Jefferson liberou uma palavra sobre nós. E a palavra que o pastor Jefferson liberou, uma palavra muito difícil. Virou para mim, para a pastora Dani, e falou assim: vocês irão enfrentar um deserto em poucos dias. Essa já desesperou, porque a gente vem atravessando dias difíceis relacionados ao financeiro. Muitas coisas aconteceram e vocês sequer ficaram sabendo. Mas faltou coisa lá em casa, o carro quebrou, né, Felipe? Quantas vezes o carro quebrou? E Deus foi levantando remanescentes para nos ajudar. Levou compra lá em casa, o Felipe arrumou o nosso carro umas 4 vezes. E o Felipe deu quanto? Ele esquenta, não, pastor, vai orando aí, depois a gente acerta. E todo o processo que eu atravessei, eu fui ver na mão de Deus. Porque o bom de você se tornar um líder e fazer aquilo que Deus te manda é que Ele nunca vai te deixar sozinho no meio do deserto. E aí a gente atravessou. Aí as coisas começaram a clarear, Diego. Trabalhando lá na catedral, fazendo o meu trabalho, trabalhando aqui na igreja, e Deus começou a levantar pessoas, e um chegava, abençoava, e lá no meu serviço as coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a fluir. E quando pagamos todas as dívidas, tudo que estava atrasado, nós colocamos tudo em dia. Escuta, Deus, Ele é tão detalhista, Deus é tão cuidadoso, que teve tempo que chegou a atrasar 5 contas de água lá em casa, sendo que na terceira Ele corta. Mas quando você está com Deus, Deus Ele segura na tua mão e Ele não deixa você passar vergonha. E eu orava, pedia, essa aqui chorava, e Deus segurou, não deixou. Nossa cunhada, quando nós contamos o testemunho, ela falou: por que vocês passaram isso sozinho? Porque Deus não nos autorizou a falar com ninguém. E nós passamos o processo sozinhos e calados. Difícil, dolorido. Essa aqui tinha dia que ela via lá as coisas faltando, querendo dar uma fruta para a Melinda e não tinha, ela chorava. Aí, porque o problema nosso não é só chorar. O problema é que às vezes nós choramos, mas não usamos recursos. Lembra do que eu falei? Aí a Daiane chorou, dobrou o joelho dela, falou assim: Senhor, a minha filha está precisando. E quando foi à noite, uma compra chegou lá em casa. Deus usou alguém para levar uma compra lá em casa com tudo o que ela queria dar para a Melinda: iogurte grego, banana, morango que a Melinda gosta. Tudo que minha filha precisa para uma criança de 1 ano e 2 meses foi provido pela mão do Senhor.
Porque todo líder é amparado por aquilo que Deus está te ordenando. Se Ele mandou você ir, todo o recurso que você precisa está na chamada, está no caminho. Eu continuei caminhando, continuei fazendo aquilo que Deus estava mandando. Aí certo dia, já estou finalizando, pastor Jefferson vem ministrar sobre esse altar. E ele vira para nós e fala assim: ó, poucos dias Deus vai levar vocês no deserto. Quando ele falou isso, eu me desabei. Eu falei: Senhor, eu não vou suportar mais uma provação, não aguento não, já acabando de sair de uma. E Deus liberou essa palavra. Aí ficamos calados, fizemos o nosso papel, atendemos no gabinete, fechamos a igreja. Quando chegou em casa, quando eu abri a porta, essa aqui já desabou no sofá e começou a chorar. Eu não aguento, nós vamos passar por uma prova financeira de novo. Eu falei: quem disse para você que a prova que Deus está querendo nos conduzir vai ser financeira? Deus não falou que seria sobre dinheiro. Deixa eu falar, não me importa, pode até ser sobre dinheiro. Se Deus usou um profeta dizendo que nós vamos passar por uma provação, Ele também estará conosco. E é isso que nos importa. Passou poucos dias, nós estávamos lá em casa assistindo o jogo da seleção, e de repente o Instagram dessa aqui, buf, cai. 80 mil seguidores, querendo ou não, o nosso recurso também vem de lá. É parcerias, é agendas. E aí o nosso Instagram, o Instagram dela foi derrubado. Só que nesse processo, Deus estava ensinando para mim, para a pastora Daiane, algo muito poderoso. Porque todo líder que tem responsabilidade não pode se abalar com qualquer coisa. E hoje, sentado na mesa, eu vi que essa chave foi virada na vida da minha esposa. Porque todas as vezes que tudo saía não conforme ela esperava, ela se abalava. Ela ficava desesperada, começava a chorar. Porque às vezes, até nós que somos líderes, nós queremos que as coisas saiam como a gente planejou. E pastora Daiane, ela planeja cada detalhe. Quem estava na conferência sabe do que eu estou falando. Então às vezes quando as coisas saíam do controle dela, ela desabava, chorava. Isso é natural para todo ser humano, só não é natural para quem lidera. Se você quer ser uma pessoa como qualquer outra, tudo bem. Você pode se abalar, você pode chorar, você pode fazer o que for. Você pode fazer o que for. Mas se você é um líder, não pode ser qualquer coisa que pode te paralisar no meio do caminho. Porque a circunstância que vem para te paralisar, essa mesma circunstância tem que trazer o poder de te sustentar e te dar uma estrutura ainda maior da que você está vivendo. Aí hoje, sentado na mesa, ela virou para mim, né, amor? Ela falou assim: pastor, que ela me chama de pastor. Quando nós estamos tendo uma conversa de líder pastoral, ela fala assim: pastor, deixa eu falar, você viu como eu melhorei? Eu falei: o que foi? Ela falou: meu celular quebrou e eu não chorei, eu não liguei para você desesperada, eu avisei para você que meu celular quebrou e tudo deu certo. Eu falei: deu, né? Você está vendo como é que é as coisas? O seu celular quebrou de manhã, quando foi meio-dia o seu celular já estava consertado. Por quê? Porque quando a gente entende que a circunstância que vem ao nosso redor acontece para nos fortalecer, não é para nos atrasar. Aí por isso que hoje, no nosso discipulado pastoral, essa chave virou para a vida da minha esposa. Aí ela virou para mim e falou assim: amor, essa conversa está tendo total sentido. Eu falei: por quê? Ela falou assim: hoje à noite eu tive um sonho que eu chegava no meu quarto, dobrava o meu joelho e Deus falava para mim: estou liberando o teu Instagram nessa segunda-feira. E tem mais, o teu Instagram vai começar a crescer. E aí de repente o meu Instagram estava maior do que ele está hoje. E de repente começava a cair o número de seguidores. E eu olhava para aquela página e aquilo não me abalava. Aí Deus bradava do céu dizendo: filha, é eu que estou te sustentando. Não é sobre o Instagram, não é sobre número de seguidores, é sobre ter um coração fitado na obra do Senhor. É por isso que ninguém cancelou a agenda. É por isso que nós estamos continuando fazendo aquilo que Deus nos ordenou. Escuta, prova disso, dia 17 agora nós iremos viajar para o Rio de Janeiro. Nós iremos pregar a palavra do Senhor em um lugar que ela já havia pregado. Nesse discipulado eu virei para ela, eu falei assim: escuta, minha líder, minha pastora. Falei para ela: escuta, minha líder, sabe por que essa agenda ainda continuou de pé? Porque quem está contratando, quem está te chamando, querendo ou não, essa pessoa quer te levar porque você é relevante, porque você tem algo a entregar. Não é assim? Então se a pessoa te contrata com 80 mil seguidores e de repente você está com um Instagram de 300, ela tem o direito de virar para você e falar assim: ó, felizmente não vai dar, a gente pensou aqui, não vamos trazer outra pessoa, sim ou não? Só que quando tem propósito,
aquilo que Deus permitiu que aconteça na sua vida, tudo que estava planejado na agenda do Senhor irá acontecer. Se Deus prometeu que você teria um carro novo, Ele vai te dar. Se Deus falou que você vai comprar a tua casa nesse ano, vai acontecer. Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Não me importa a circunstância. Se Deus falou para você que você vai viver a promessa, é só atravessar o Jordão. E qual é o Jordão? O Jordão é se posicionar, ler a palavra, estar pronto para viver a promessa que Deus te fez. Quem está preparado para viver uma promessa? Quem está preparado para se tornar um novo líder? Líder da sua casa, líder dos seus negócios, líder da sua família, líder do seu ministério, líder daquilo que Deus confiou à sua vida. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. O Espírito Santo, Ele está aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui posicionado, que você vai viver a promessa que Deus te prometeu, que teus filhos estarão contigo lá. Eu olho para essa palavra e eu vejo que o que Deus prometeu a Josué, Ele não prometeu para Josué, na verdade, que não haveria dificuldade. Deus prometeu algo ainda maior. Ele prometeu que Ele estaria com Josué em meio ao processo. A nossa segurança não está na ausência de problemas. Tem muita gente achando que ter uma vida, um ministério é não ter problema. Não, escuta, não iluda com isso. Não é porque tem problema que Deus está ausente. O fato de ter problema não significa que Deus não está contigo. Escuta, o problema faz parte daqueles que Deus está chamando para um novo tempo de liderança. Você pode atravessar o Jordão porque Deus está com você. Você está olhando o Jordão, talvez tenha até correnteza, mas quem está segurando na tua mão tem o poder de sustentar você sobre as águas. Pode enfrentar uma batalha porque Deus está com você. Pode começar uma nova etapa porque Deus está com você. Quando Deus está conosco, não podemos ter medo, porque Ele está na nossa frente. Escuta, quando Pedro vai até Jesus no meio do mar e de repente ele começa a afundar, Jesus, momento nenhum, chegou para Pedro e perguntou: Pedro, por que você está afundando? Porque Deus, Ele não analisa o problema. Primeiro Ele te socorre e depois vai te ensinar o porquê você caiu. Você caiu porque você começou a olhar para onde não deveria. Parou de olhar para Jesus. Parou de enxergar aquele que está te chamando e passou a começar a olhar as ondas. Deu mais crédito à correnteza, aos problemas, do que aquele que está segurando a tua mão. Não adianta querer viver a promessa como olhar sobre as circunstâncias. Está difícil, é algo impossível, mas Deus vai realizar na tua vida. As coisas vão começar a acontecer na tua casa. O inimigo, ele veio para te paralisar, para te derrubar. Ele lançou palavras para te desmotivar. Mas o meu Deus está dizendo: a obra ainda continua de pé. O recurso eu estou enviando. O que você precisa para realizar tudo aquilo que eu te confiei está sobre a minha palavra. E a palavra está sendo liberada. É eu que te seguro, é eu que te sustento, é eu que pego na tua mão e te mantenho de pé. Está todo mundo olhando e dizendo: vai fechar, vai dar errado, não vai dar em nada. E Deus está dizendo: é eu que sustento,
é eu que te seguro, é eu que te direciono, é eu que vou na tua frente, Josué. Eu estou olhando para Josué aqui, ó, que vão sair daqui diferente hoje. Vai chegar naquela obra lá, Felipe, aonde todo mundo está vendo o mato, você vai botar o pé e vai dizer: eu tomo posse como herança, porque um dia Deus me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Escuta, Ilana, Deus está abrindo uma nova porta para esse estúdio. Pode começar a procurar um aluguel. Toma posse como herança. Escuta, Madicel, eu já estou vendo um novo galpão, um novo aluguel. E não me importa se vai ser 15 mil, se vai ser 20, porque o mesmo Deus que me sustentou com 5 vai me sustentar com 10, com 20, com 30, porque Ele é o dono do recurso e Ele me levantou como Josué. E hoje eu tomo posse da minha herança, atravesso o Jordão para viver o que Ele me prometeu. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, Pai. Amado, levanta Josué essa noite aqui, Pai, com coração obediente, com coragem, amado, com força. Amado, levanta Josué aqui essa noite, amado, com poder na tua palavra. Josué que não vai ter medo da circunstância. Josué que vai se levantar como líder, como profeta. Amado, Josué que vai enfrentar as lutas, mas vai romper sobre a tua palavra, que vai atravessar o Jordão e vai viver a tua promessa. Amado, segura na mão de cada um dos seus filhos e sustenta ele na tua promessa. É o que profetizo sobre a vida dos meus irmãos.